Gravação iniciada. Obrigado, Luiz Felipe, bom trabalho. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de abril de 2026. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar pelo processo da Ativos. Relatora é a doutora Mara Caramico. O doutor Fernando Cohen está presente para fazer sustentação oral. Seja bem-vindo, doutor. O senhor abre mão da leitura do relatório, doutor Fernando? Abro sim. Ok. Doutora Mara, então vamos a um resumo das acusações. Tá. São uma, duas, três, quatro, cinco, é recurso de ofício e recurso ordinário. São 5 infrações que sobraram, eram 11, 6 foram pagas. Então, as que restaram são relativas a deixar de pagar ICMS de julho de 2013 a dezembro de 2016 por emissão de notas fiscais eletrônicas cujos números, datas e valores encontram-se discriminados no demonstrativo, e o contribuinte teria remetido mercadorias a título de amostra grátis, sem que as referidas operações fizessem jus a benefício fiscal. Outra infração também é de deixar de pagar ICMS, também referente a amostras grátis para empresa, remetidas para a empresa Arese Pharma, distribuidora de medicamentos. A outra também se refere a venda, discrimina que deixou de pagar imposto porque teria havido venda para a empresa Arese Pharma Distribuidora. A nona, que seria a terceira que sobrou, seria que deixou de pagar também por saídas de mercadorias de seus estabelecimentos, cujos números, datas, com indicação de destinatários, o estabelecimento da empresa Arese Pharma Distribuidora, com endereço anotado na rua tal, e o contribuinte teria indicado outro estado, não teriam saído as mercadorias do território paulista. E por último, a 10, que deixou de pagar ICMS nas datas e valores descritas no demonstrativos, escrituradas na FD, referentes a operações de transferências de mercadorias. As 3 primeiras autuações foram mantidas, e a última infração teria sido cancelada pela decisão de primeira instância, e em relação a essa específica autuação, a própria representação concorda com o cancelamento. Então, basicamente é isso, mas acho que o patrono vai explicar melhor a situação. Sim. Doutor Fernando, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos, vice-presidente, relator e demais conselheiros, representante da Fazenda, bom dia. Na verdade, eu vou aqui me limitar a 2 trechos da autuação, que são os itens 5, 6, né, V6 e V7, que é a remessa de amostra grátis com isenção, supostamente acima do limite permitido. Esses itens se referem exclusivamente a isso. E eu achei importante vir aqui falar, justamente porque, como a ilustre relatora comentou, se trata de uma autuação grande, com 11 itens, uma parte já paga antes da defesa, uma parte mantida, e com relação à parte mantida, nós estamos falando aqui de aproximadamente 45 milhões de autuação, e essas amostras grátis, os itens 6 e 7, estão a menos de 10% da autuação. E justamente por ser um trecho pequeno, o processo tem 25 mil folhas, já houve 4 relatores, ele já foi julgado algumas vezes, não chegou a ser julgado, saiu para diligência, e a parte da amostra grátis acabou ficando um pouco perdida no todo, por isso que eu gostaria de destacar. Porque essa autuação, ilustres conselheiras, ela
de certo modo, é inédita, eu não achei precedente aqui no próprio TIT, com relação aos limites máximos de venda de amostra grátis. Aqui eu não estou falando do limite individual, né? Não há na autuação nenhuma afirmação ou mesmo indício de que as amostras grátis não elas seriam ilícitas em si, né? Quantidade, ou que não se tratariam de amostras grátis, que seriam itens tendo sido vendidos, nada disso é falado. Se tratam efetivamente de amostras grátis, só que a quantidade total, no período analisado pelo agente fiscal, ele entendeu que era uma quantidade excessiva, que seria acima do limite. A grande questão é que não há na legislação limite, não há um número, não há um dado objetivo que permita dizer qual é a quantidade que a empresa pode distribuir de amostra grátis. O que a lei sim fala é que tem que ser proporcional e razoável ao seu negócio. E aqui a gente está falando de uma indústria farmacêutica, uma pequena farmacêutica brasileira que concorre com as gigantes internacionais, a gente conhece a Pfizer, a Bayer, e a amostra grátis é todo o core, é toda a base do negócio, do marketing das empresas farmacêuticas. Todo mundo que vai ao médico sabe que tem lá as amostras grátis, o médico entrega aos pacientes que tomam conhecimento. É assim que funciona a distribuição de novos remédios, de novos fármacos. Essa é a base. Então, na indústria farmacêutica, a parte do marketing de amostra grátis é relevantíssima, é a principal estratégia das empresas. As quantidades distribuídas aqui, elas foram perfeitamente regulares, condizentes com todo o mercado. Não há, como eu falei, não há precedente de autuação nesse sentido, de excesso de limite, até porque, por uma questão lógica, o Núcleo Fiscal analisou um período, e nesse período ele glosou 100% das amostras grátis. Se a afirmação é de que houve excesso de limite, deveria ter, no mínimo, afirmado qual seria esse limite e permitido que as amostras dentro do limite fossem isentas como determina a legislação. Mas não, ele glosou 100%, excluiu toda a isenção dessas amostras grátis e simplesmente disse isso, que era acima do limite. Na nossa impugnação, afirmamos justamente que não haveria limite, provamos que era razoável e proporcional, as amostras distribuídas, e por essa razão, inclusive, em primeiro grau, a decisão inovou, né? Ela afastou os limites, disse que realmente não fugiu desse ponto, não disse que não haveria limites, mas que as amostras grátis, especificamente nesse caso, não seriam permitidas, porque a autuada, a ativos, não seria a proprietária, né, dessas marcas, desses medicamentos vendidos, ou no caso das amostras grátis, distribuídos. E aí nós temos dois problemas, ilustres conselheiros. O primeiro é que, como esse TIT aí sim já jogou diversas vezes, a decisão de primeiro grau não pode inovar, principalmente em questão fática. Ela não pode, para manter a autuação, emendá-la, modificá-la, né, trazer novos argumentos. Em nenhum momento o fiscal tinha dito qualquer argumento com relação à propriedade, titularidade das marcas. Isso não consta da autuação. Isso foi inovado em primeiro grau e aí é uma ofensa clara ao devido processo legal, de defesa. Não pode a delegacia atuar ao julgar como um agente fiscalizador. Ela é um agente julgador, né? Então, no nosso entendimento, nesse ponto, pelo menos, a decisão do primeiro grau é nula. E mesmo que nula não fosse, ela também errou no fato, porque a gente prova aí no nosso recurso que todos os produtos distribuídos são sim de titularidade da Ativos, tá? Ela fabrica, ela tem o registro perante a Anvisa, tem contrato de distribuição, é tudo em nome dela. Inclusive é difícil entender de onde foi que a decisão do primeiro grau tirou a informação, talvez pelo nome. Alguns dos medicamentos distribuídos levam o nome da distribuidora, uma questão de marketing do grupo econômico, mas elas são de titularidade, sim, da fabricante, que é a empresa aqui autuada, né? Então, por isso eu gostaria de destacar essa questão específica. A doutora Mara recentemente entrou como relatora, eu não tive a oportunidade de falar ainda com ela sobre esse ponto, como eu já tinha falado nas outras vezes que veio a julgamento, mas essa questão que eu queria destacar. Primeiro, não há limites, e se, de novo, se entender que deveria ser destacado qual é esse limite e permitido a manutenção da isenção dentro desse limite, e inclusive o creditamento do imposto com relação ao que for acima, já que não houve creditamento por ser isento, e com relação à decisão de primeiro grau, ela é nula por inovar, por aditar o auto de infração, né? E na parte que não é nula, ela erra no fato, porque nós somos sim, a contribuinte autuada é sim titular das marcas distribuídas,
então não há essa questão de impossibilidade da isenção pelas nossas grades. É isso que eu queria trazer para os conselheiros. Agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando Cohen. A doutora Amara, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Muito obrigado. Representação fiscal? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Eduardo Soares de Mello? Ok. Doutor Luiz Eduardo? Nenhum comentário, presidente. Eu também não tenho questionamentos. Só uma observação, a propósito, no IBS, as saídas de amostra grátis serão, não incidirão o novo imposto. Vamos ver. Vamos ver. E os critérios não são muito diferentes Você não da dorme hoje, né? Tá. Tchau, amorzinho. Eduardo, Oi, só um segundo. o microfone está aberto. Estava me despedindo da minha filha, me desculpe, ela apareceu no meio da sessão. Só um segundo. Isso, muito obrigado. Muito bem, doutora Amara. Eu vou retirar de pauta, então, eu só queria ter ouvido o doutor Fernando aí, porque eu acho que foram importantes as considerações dele, e aí eu trago o voto oportunamente. Tá bom, então, muito obrigado. Então, doutor Você Fernando... devolve para mim, Belmar? Sim, sim. O processo sai de pauta, aguarda a publicação na próxima sessão de julgamento, ok? Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado, até mais. Só um minuto, doutora Amara. Doutora Amara, devolve para o relator, certo? Isso, perfeito. Perfeito. Devolvido. Muito bem, vamos. Como tem 3 meses, para poupar um pouco a voz. Vamos ao processo da Urânio. O Urânio, que é um pedido, eu já antecipei o voto a todos os componentes da Câmara, que é um pedido de retificação de julgado da autuada. E, enfim, vou ser bem objetivo. Ele quer que seja revalorado, o contribuinte, o meu modo de ver, pretende que sejam revaloradas e reapreciadas as questões já decididas. Isso não é erro de fato, e assim eu não conheço do pedido conforme constou do meu voto. Tudo bem? Pedro, representação fiscal. Estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Amara. De acordo com o relator. Muito obrigado. Doutor Eduardo. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo. Também acompanho, presidente. Muito obrigado. Então, encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Eduardo, vamos na COPESP? COPESP, pode ser? Perfeito, Vamos lá. presidente. Eu já editei, então eu vou proceder à leitura. Ok. Deixa eu só localizar aqui o ponto do voto já para eu ler.
Então, aí eu procedo ao relatório, né, eu transcrevo o que são duas acusações fiscais, e aí eu preciso, né, para que os meus pares entendam exatamente o voto, detalhar um pouquinho e, portanto, ler como o trâmite processual, tá? Então, houve aqui autuação fiscal, recurso ordinário, contrarrazões, depois a terceira Câmara, ela converteu o julgamento em diligência para que se manifestasse a autuada hora requerente a respeito do expediente da PGE, no caso, relativo a um mandado de segurança que foi impetrado pela autuada, pela hora requerente, tratando exatamente da acusação fiscal do item 1. Aí depois houve uma nova decisão da terceira Câmara, em 21 de setembro de 21, conhecendo e negando o provimento ao recurso ordinário. A autuada, então, interpôs simultaneamente o recurso especial e retificação de julgado, o especial ficou sobrestado e eu estou tratando do PRJ. As acusações fiscais dizem respeito, portanto, a 1. Falta de pagamento na condição de substituto tributário de optante do Simples Nacional, do ICMS diferido relacionado a aquisições internas de pescado. E o item 2, ausência de exibição à autoridade fiscalizadora na condição de contribuinte optante pelo Simples, de livros, registro de entrada e livros de caixa. Também aqui estou resumindo ainda um pouco mais do que está escrito no meu voto. No pedido de retificação de julgado, peça processual sem a referida denominação, mas corretamente admitida pela presidência deste tribunal, despacho em 19 de agosto, tendo em vista o princípio do formalismo moderado que orienta o processo administrativo tributário paulista, a requerente se insurge contra a decisão proferida pela colenda terceira Câmara Julgadora, sustentando a existência de vício de contradição no decisum da terceira Câmara a ser necessariamente sanado. A petição da requerente, recebida como pedido de retificação de julgado, reproduz os parágrafos 42 a 49 da decisão retificanda para especificar sinteticamente o quanto segue. E aí eu vou ler para ficar mais claro e porque também o texto ele não é longo. Então, nas palavras da peça processual da requerente. Todavia, o ilustríssimo julgador incorreu em contradição, ao passo que existem decisões que prevêem que, no caso da embargante ser autuado com medida liminar vigente, como é o presente caso, o auto de infração tem de ser anulado e, a partir da cassação da liminar, é que a Fazenda poderá autuar. Primeiramente, no que tange ao ilustríssimo julgador, no que tange ao argumento de que, abre aspas, por outro lado, há que se observar o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei 13.457, é cristalina ao dispor que a lavratura do auto para prevenir decadência, sem incidência de penalidade, só é possível na hipótese de a suspensão da exigibilidade do crédito ter suporte no 151.2 do CTN, ou seja, quando houver depósito montante integral, do qual não há informações nos autos. A decisão não merece reparo, eis que a lavratura do auto é ilegal por ter desrespeitado a decisão judicial que estava em vigor quando do lançamento fiscal. Aí, no PRJ, ele cita o auto de infração, para ficar mais claro, de final 93-0, mais especificamente um voto do doutor José Eurivaldo Pérez Júnior. E aí no PRJ continua, diante do exposto, tendo em vista que o ilustríssimo julgador não deu provimento ao recurso, porém considerando que o auto é nulo de pleno direito, eis que a embargante possuía liminar vigente para obstar a lavratura de auto com imposição de juros e multa, e mesmo assim a Fazenda lavrou o presente auto. Requer o acolhimento e provimento destes embargos de declaração, porque ele intitula a peça, né, de embargo de declaração. Para sanada a contradição aqui apontada, seja dado provimento total ao recurso. Aí digo eu, antes da apreciação da peça recursal, esclareço
o contexto processual para adequada compreensão da celeuma pelos meus pares. Houve a lavratura do auto-enfoque para prevenir a decadência do prazo para a constituição dos respectivos créditos tributários. Implicou na consequente suspensão da exigibilidade do imposto cobrado no item 1 do mesmo auto, em decorrência de decisão judicial, em 23/12/19, concessiva, de modo parcial, de medida liminar no mandado de segurança impetrado pela requerente. Trago o número do mandado, do processo. Na época do julgamento por essa colém da Câmara, os envolvidos já tinham ciência do expediente da PGE, dando conhecimento à FESP de decisão judicial 1, denegando a segurança e extinguindo o feito com exame de mérito, e 2, revogando os efeitos da liminar parcialmente concedida, folhas 2601 a 2618. Ulteriormente, fora trazido ao processo novo expediente, aí eu trago o número do expediente PGE e o número de folhas. Desta vez informando, entre outros, o trânsito em julgado do processo judicial, mandado de segurança, em favor do Estado de São Paulo. Considerando o objeto do aludido mandado de segurança, discussão acerca da cobrança por falta de pagamento de ICMS, contida no item 1 do auto, fora configurada concomitância nos processos judicial e administrativo, com renúncia do direito da recorrente de litigar neste auto quanto ao seu item 1, nos moldes do artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457/2009. A acusação fiscal incerta no item 2 do auto de infração também não traz controvérsia, haja vista a inexistência de contestação da requerente e que importa na aplicação do artigo 22 da Lei 13.457. Nesse panorama, restam comprovadas as referidas infrações, dispensando a apresentação de prova para confirmação da autuação fiscal, em consonância com o artigo 20 do mesmo diploma normativo. Feitos esses apontamentos, passo ao efetivo exame da peça processual admitida como pedido de retificação de julgado. A requerente se insurge contra a decisão que acolheu a autuação fiscal com a imposição de multa e juros de mora, por entender que, à época da lavratura do auto, já existia a medida liminar concedida no referido MS, fato este que impediria a constituição do crédito tributário. Assim, afirma que a lavratura de auto somente poderia ser efetuada a partir do momento da cassação da liminar. Afirma que a decisão retificanda teria incorrido em contradição, dada a existência de decisões que prevêem a anulação do auto em face da pré-existente liminar, ou seja, liminar vigente. Nesse sentido, reproduz parte de voto proferido pelo ilustre juiz relator no auto 413-1193, sessão de julgamento realizada em 3 de agosto de 21, na 2ª Câmara Julgadora, e que, em síntese, externou que 1. A cassação da liminar não resulta no desaparecimento dos efeitos da norma revogada, assegurando efeitos ex nunc, não atingindo atos já praticados, dada a retroatividade. E 2. Os efeitos da cassação da medida liminar estão restritos à disciplina dos atos futuros, através de novo lançamento de ofício, a partir da referida cassação. Não palmilho data vênia das assertivas da requerente, pelos motivos aduzidos a seguir. O pedido de retificação de julgado requer, como pressuposto, equívoco do julgado que, 1. Considerou um fato existente, quando na realidade sequer teria ocorrido, existido, e ou 2. Considerou o fato inexistente, quando o mesmo, em verdade, teria efetivamente se aperfeiçoado. A comprovação do erro de fato no julgado, para fins de saneamento, em qualquer das hipóteses mencionadas, há que ser feita de forma clara e precisa, sendo igualmente imperiosa a comprovação de sua relevância jurídica para o deslinde da controvérsia. Não vejo, no caso vertente, precisa demonstração de erro de fato, especialmente porque a requerente pretensamente fundamenta o desacerto da decisão retificanda na alegada existência de contradição, sendo que esta contradição, no raciocínio da autuada, decorreria da circunstância de outras decisões haverem anulado o auto em situação fática semelhante, liminar concedida anteriormente ao lançamento de ofício. O conhecimento e a apreciação do PRJ exigem demonstração de cenário claro, a situação fática existente, mas tida equivocadamente como inexistente, ou a situação fática considerada erroneamente existente
porquanto nunca existira. Não foi o que se viu, porque a requerente recorreu a elemento estranho ao processo, ou seja, a conteúdo de decisão administrativa proferida em autuação fiscal distinta, no caso auto de final 93, para impugnar a decisão retificanda. Nada mais impróprio, porquanto eventual impropriedade da decisão retificanda deveria originar do próprio processo, e com requisito particular, fato existente tido como inexistente e ou fato inexistente tido como existente. Não bastasse essa constatação, suficiente para o não conhecimento da peça, recursão e análise, a decisão do auto, reproduzida pela requerente, está relacionada à decisão judicial com teor distinto daquela proferida no MS impetrado pelo autuado. Para ser mais preciso, a decisão no referido mandado de segurança determinou que, e aqui eu já tinha enviado o voto para os colegas, se precisar eu leio esse trecho. Diferente da referida decisão, adstrita, decisão do MS relacionado a esse auto que a gente está julgando. Diferente da referida decisão, adstrita a proibição de autuação fiscal, no julgado do processo judicial relacionado a outro auto de infração de final 93, foi expressamente consignada a impossibilidade do fisco estadual autuar e aplicar penalidade. E aqui eu reproduzo a parte final dessa decisão, nesse processo judicial, relacionado a esse outro auto que foi trazido no PRJ. Então, a parte final desse voto, dessa decisão, diz: ante o exposto, defiro a liminar para coibir a autoridade tributária de realizar a autuação, e aqui eu destaco em negrito, ou aplicar quaisquer penas. E aí continua a parte dispositiva desse outro processo. Diante dos diferentes contextos, sequer é possível compará-las, ou seja, comparar essas decisões judiciais com implicações neste auto e no auto de final 93. Ou seja, não é possível compará-las em favor da requerente, ainda que se ignorasse, o que se admite apenas ficticiamente, os particulares pressupostos de conhecimento do PRJ. Tendo em vista a natureza dos argumentos expendidos pela requerente, ou seja, a irretroatividade dos efeitos jurídicos da decisão proferida no MS, efeitos ex nunc, que denegou a ordem e cassou a medida liminar, fundamentando a nulidade do auto, que exige multa de juros de mora em seu item 1, ou seja, tendo em vista a natureza desses argumentos, os mesmos argumentos devem ser instrumentalizados em recurso especial acompanhado de decisão paradigmática. Nessa hipótese, em tese, a requerente poderá exigir prestação jurisdicional para reformar a decisão da terceira Câmara julgadora que, em síntese, manteve o auto de infração ao consignar sinteticamente, entre outros, e aqui eu trago, resumidamente, em 5 itens, o que foi decidido na decisão retificanda. Tecidas essas considerações, não identifico na decisão retificanda existência de erro de fato que fundamente a reforma da decisão, demandando o saneamento mediante nova prestação jurisdicional. Por essas razões, não conheço pedido de retificação julgado. Concluo assim pelo não conhecimento do PRJ. Finalmente se extrai do processo, aí eu trago o número de folhas, a seguinte manifestação da representação fiscal, em 26 de abril, nos termos do artigo 72.1 da Lei 13.457. Aí eu transcrevo a manifestação, que é a petição que foi interposta há alguns dias pela representação fiscal. Se precisar, eu leio. E aí, após a transcrição, digo eu: considerando o destarte a ocorrência de fatos geradores em período anterior a 1 de janeiro de 17 e aludida a pretensão da representação fiscal, folhas 2782 a 2783, determinam que os juros aplicáveis ao caso, juros considerados no cálculo do imposto da penalidade aplicada, sejam calculados em conformidade com a taxa Selic, adequando-se à súmula 10/2017 deste egrégio tribunal, revisada em 9 de junho de 22. Em face do exposto, não conheço o pedido de retificação julgado e, assim, mantenho a decisão retificanda, além de reduzir o débito fiscal em decorrência da limitação dos juros de mora à taxa Selic. É assim como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Pedro. Estamos de acordo, senhor presidente.
Muito obrigado, doutora Mara. Também estou de acordo. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também de acordo, presidente. Muito obrigado. Eu também acompanho o relator. Com isso, encerro debates. Quórum, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bem não conhecido também. Próximo processo. Encerrado, encerrado, encerrado. Vamos na Cooper Steel. Cooper Steel. Eu sou relator. Aqui também é um pedido de retificação de julgado. Eu também não estou conhecendo, também por ausência de pressuposto básico, ou seja, ocorrência de erro de fato. Eu já enviei o voto a todos, então eu vou poupá-los da leitura. Mesma coisa dos demais, o meu, do doutor Eduardo também. Podemos esperar a leitura, certo? Todos de acordo? Ok. Eu não conheço. Então, doutor Pedro, alguma observação? Nenhuma observação, senhor Muito, presidente. Estamos de muito acordo. Obrigado. obrigado. Doutora Mara? Ok. Doutor Eduardo? De acordo, presidente. Muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo? Eu também acompanho o presidente. Muito obrigado. Encerrando os debates. Cooper Steel, ok? Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento, também pelo não conhecimento do pedido de retificação de julgado da autuada. Próximo processo. Vou deixar o Bruno para depois, o Bruno Notari. Encerrado, encerrado, encerrado. Então, eu vou passar para o meu, doutor Eduardo. Eu acredito que seja mais rápido, no caso Petrotec, ok? Que eu estou convertendo o julgamento em diligência. Vou ler um parágrafo, só é muito fácil. Diante da superveniente alegação da autuada de que nos itens 3.10 e 3.11 do DDF, que fundamenta a presente, uma transcrição ali é presente, na verdade, mas constam como valor original do tributo o valor das operações do período, ao invés da alíquota aplicada a essa base de cálculo. Situação que, salvo melhor juízo, se repete nos demais subitens do DDF relativamente ao item 3 do AI. A razão por que voto pela conversão do julgamento de diligência para que a autoridade fiscal, autuante ou quem lhe faça as vezes, possa se manifestar sobre a correção ou não dos valores mencionados no DDF relativamente ao item 3. Se for o caso, providenciar a planilha com os valores ajustados nos moldes do DDF original para subsidiar este órgão julgador na tomada de decisão. Foi o meu voto.
ele alega que o valor, que o fisco exigiu o valor total da nota fiscal ao invés do valor do imposto, né? Então, eu peço para que, como não foram juntadas as notas fiscais, eu peço para que o fiscal se manifeste. É como eu voto. Doutor Pedro, Estamos de acordo, senhor presidente. muito obrigado. Doutora Amara, muito Também de obrigado. acordo. Doutor Eduardo, Acompanho, presidente. muito obrigado. Doutor Luiz Eduardo, Também sem nenhuma objeção, presidente. muito obrigado. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Convertido em diligência, portanto. Resultado final. Encerrado, encerrado, encerrado. Chegamos ao último processo. É o Bruno Notário Volpon. O relator é o doutor Eduardo Soares de Mello. Saiu em vista para o doutor Luiz Eduardo Rodrigues. E vamos, como o doutor Eduardo Soares de Mello não leu o voto na sessão que saiu em vista, nós vamos proceder abrindo para o doutor Eduardo ler seu voto, se quiser, fazer um resumo, como queira também, e depois para o doutor Luiz Eduardo em voto de vista, ok? Doutor Eduardo Soares de Mello, por favor. Perfeito. Obrigado, presidente. Eu, dentro do possível, vou tentar resumir, mas como ele é muito detalhado e é particular, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. Mas a gente precisa ler até porque a Fique à sessão ela é gravada. Então vamos lá. Mais adiante, ali já na parte do meu voto, depois que eu transcreva a acusação, eu explico que é de falta de pagamento do ICMD, oriunda da aquisição de 499 cotas da pessoa jurídica vazando, no valor de R$ 499, ou seja, R$ 1 cada cota. O doador é o senhor Máximo, o donatário o senhor Bruno. O trabalho fiscal apurou que em 21/12/18, ou seja, na data de registro de alteração do contrato na JUSESP, o verdadeiro valor de cada cota era aproximadamente R$ 19 mil. Então, avaliou ali a importância de quase 10 milhões de reais, quase 9 milhões e 900 mil reais. E aí ele faz esse cálculo e aí concluiu que então a aquisição das mesmas teria sido em valor significativamente abaixo do valor de mercado. Então, tentando aqui simplificar. E aí então aplicando 4% do ICMD, teria que pagar mais ou menos R$ 394 mil. Registro que a administração pública, e no que me interessa ao caso concreto, este egrégio tribunal, deve, bem, aí eu digo da jurisprudência que a gente deve acompanhar necessariamente, que é, por exemplo, decisão em ação declaratória de constitucionalidade em ADIM. Aí sim tem efeito erga omnes. E da mesma fórmula, as súmulas deste tribunal. Diferente do que apregou a recorrente, a base de cálculo do ITCMD, previsto no 155.1 da Constituição, há que ser fruto da consideração do valor de mercado dos bens e direitos transmitidos, no caso vertente, cota sociedade limitada, em contraposição ao valor patrimonial contábil. Destarte na apuração do imposto estadual em comento deve ser levado a ter uma verdadeira expressão econômica da transmissão patrimonial, havendo legitimidade jurídica para o afastamento, quando necessário, do valor declarado informado pelo contribuinte. Merece guarida expediente adotado pela administração fazendária, e aí também procurando simplificar o parágrafo, que arbitrou nos termos do 116, parágrafo único do CTN, em sintonia com o valor de mercado. E aí eu aproveito os julgados nesse sentido, né, que foram trazidos no processo, vários julgados. Aí no parágrafo 2º, há fundamento no exercício, no caso vertente, da prerrogativa da administração fazendária,
que considerou a realização de doação do valor de mercado, né, 4%, tendo em vista a nítida e não justificada por parte da recorrente substancial disparidade entre o valor atribuído a cada cota, ou seja, R$1 quando era quase R$20.000 cada cota. A situação fática denota a realização de operação de compra e venda de cotas da sociedade a Vazanto, envolvendo o senhor Máximo e o senhor Bruno, mas em valor que não coaduna com a realidade, repercutindo em importância e diferença devido ao fisco a título de TCMD. Aí aqui eu reproduzo o 116, parágrafo único do CTN, que fala que a administração fazendária pode desconsiderar atos e negócios quando verificar que houve a intenção de dissimular a ocorrência do fato gerador. Significa dizer que, nos negócios jurídicos externados pelas partes, cujas características e elementos sejam incompatíveis com a realidade e repercutam na relação fisco-contribuinte, em desfavor do erário, o ordenamento jurídico autoriza a desconsideração do ato jurídico. Aí eu menciono novamente que é inexplicável essa diferença entre o valor de cota atribuído pela Vazanto e que o entendimento é que houve uma doação mista, ou seja, uma parte foi compra e venda, outra parte foi doação. O valor da aquisição das cotas, em alegada compra e venda, em montante irrisório, porquanto muito inferior ao seu valor de mercado, e reitere-se, sem fundamentação do porquê de tal expediente realizado entre particulares, motiva observância ao mencionado 116, parágrafo único CTN, sem que se fale em desrespeito ao 110 do mesmo Código Tributário Nacional, que é aquele que preserva conceitos e alcances jurídicos de direito privado. Não obstante a assertiva da recorrente de que a dissimulação da doação na forma exposta pelo trabalho fiscal demandaria sua comprovação com a demonstração do ônibus donante, penso que a nítida disparidade do valor de cada cota nas formas declaradas pelo contribuinte adequadas à realidade de mercado, é suficiente para a demonstração do ato gratuito. Ademais, o fato gerador do imposto que decorre de lei e, diferente do que apregou a recorrente, independe da manifestação de vontades. E aí eu transcrevo aqui parte da doutrina, né, da lavra da professora Maria Rita Ferragutti, que acentua a constatação de fraude pela análise das circunstâncias fáticas verificadas no caso concreto, e não necessariamente pela identificação da intenção do agente, como pretende a recorrente. Transcrevo então a doutrina, se precisar eu leio. Significa dizer que a intenção do agente não constitui, como pleiteia a recorrente, condição sine qua non para a constatação de simulação do ato ou negócio jurídico, sendo, na verdade, imperiosa a análise dos elementos que circundam o caso concreto. Não comungo data vênia do raciocínio de que houver imprópria ulterior modificação do fundamento na presente autuação fiscal, com a afirmação da recorrente de que somente manifestação fiscal no processo, após, portanto, a lavratura do auto, for aventada a simulação do fato gerador do TCMD. Isso porque, à medida que o agente fiscal de rendas competente expõe, no relato da infração, que a compra de 449 cotas, no valor de R$ 499, revela importância muito abaixo do seu valor de mercado, afirma o recebimento na realidade de doação, e aqui no caso de quase R$ 9.900.000, se constatando inequivocadamente omissão intencional da recorrente em desfavor da fazenda. Realmente, a significativa desigualdade dos valores, sem justificativa plausível, só podem levar à certificação do não interesse da recorrente na comunicação do fato gerador do TCMS do ITCMD ao fisco estadual, dispensando a imprescindibilidade de referência, desde o relato da infração, à norma contida no 116 do CTN. Igualmente dessume de abordagem específica constante das notas explicativas a inconteste conclusão acerca de omissão do fato gerador do ITCMD pelos dados contidos, e aí resumindo, nos demonstrativos 6, 7 e 8 do trabalho fiscal. Os quadros elucidam: 1. A avaliação das cotas, das 499 cotas alienadas, na verdade, pelo valor ali próximo a R$ 9.900.000. 2. A configuração da diferença apurada, né, de quase R$ 9.900.000, como doação feita pelo senhor Máximo ao senhor Bruno, e a inadimplência de quase R$ 395.000 em face da aplicação do ITCMD.
Ora, se o relato da infração e as notas explicativas integrantes do auto de infração lavrado caracterizam a existência de fato gerador de TCMD não informado ao fisco, dada a gritante diferença de valor de cotas e ausência de fundamentação pertinente pela recorrente, sequer seria preciso, como pretende a recorrente, que referidos documentos do processo externassem de forma expressa a ocorrência da simulação. Nesse contexto, o autor do feito exerceu prerrogativa, que é o arbitramento, né? Com base no 116, parágrafo único do CTN, 23, parágrafo 2º da Lei 10.705 de 2000, em conjunto com 84A da Lei 6374/89. E aí eu transcrevo essa legislação. Em conteste, a possibilidade conferida ao fiscal, também nos moldes do 29 da Lei 10.705 de 2000, de desconsiderar negócios jurídicos que, de alguma forma, dissimulem, omitam ou reduzam o tributo devido. Aí eu falo que é admissível, nos termos do 148 CTN, o arbitramento, né, do valor da base de cálculo TCMD. No caso em apreço, for adequadamente considerada para a determinação da base de cálculo do imposto estadual, o valor venal, valor de mercado das cotas, em consonância com o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 10.705. Transcrevo esse dispositivo legal. Tal regra rechaça, aliás, o argumento recursal de que o valor das cotas da empresa a ser utilizado para cálculo do TCMD deveria ser aquele contido no contrato social, por alegada falta de previsão legal para elaboração de balanço especial. Em síntese, há que ser considerado o valor de mercado do bem ou direito transmitido. Estão em harmonia com a regra geral, que compreende o valor de mercado, artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 10.705, com a norma excepcional que considera o valor patrimonial quando a ação e a cota, entre outros, não for objeto de negociação ou não tiver sido negociado nos últimos 180 dias. Artigo 14, parágrafo 3º do mesmo diploma normativo. A conformação dos dispositivos legais descende da interpretação de que a consideração do valor patrimonial espere proximidade com o valor de mercado, ou seja, a correta expressão do patrimônio, cota, doação, etc., em transmissão. Ademais, aí eu reproduzo aqui parte da decisão recorrida, nesse sentido, e aí por isso não acompanho o entendimento da recorrente. Correto a destarte, a consideração da referida diferença como doação, também tendo em vista a inexistência de contraprestação pelo recebimento desse valor em cotas. Não por acaso, o julgado monocrático registra que não é possível supor que um bem de quase R$9.900.000 tenha sido vendido por R$499. Acrescente-se que a realidade econômica da transação, na forma identificada pela fiscalização, privilegia a essência do negócio jurídico sobre a forma, dispensando a necessidade da elaboração de instrumento formal de transmissão patrimonial gratuita. Estou aqui, dentro do possível, pulando parte da redação do voto. Portanto, é correto considerar doação a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial das cotas, com a importância recolhida, deduzida da base de cálculo apurada pelo fisco. Não comungo do posicionamento da recorrente quanto à prática lícita para evitar a obrigação tributária principal, oriunda da caracterização do fato gerador do ICMD. Vejo conduta não albergada pelo direito com o intuito de escapar da tributação. Argumento da recorrente consigna a existência de inúmeras doações na Bolsa, com negociação de empresa abaixo do seu valor patrimonial. Circunstância esta que, de acordo com o contribuinte, similarmente deveria ser considerado o caso concreto. Ocorre que, enquanto o artigo 14, combinado com o parágrafo 2º da Lei 10.705, estabelece específico parâmetro para ações de empresas negociadas em bolsa, critério legal distinto é adotado quando há transação na Bolsa de Valores, caso do auto, considerando-se a regra do parágrafo 3º do referido dispositivo e assim fragilizando o cotejo almejado pela recorrente. Diferente do que se observa no ambiente de negociação de bolsa de valores, mercado de capitais, na transmissão de cotas de limitada, não se verifica a mesma transparência, liquidez e rigorosa regulação, mas a legislação própria disciplinadora e que permite ao fisco arbitrar o valor de mercado. Não bastasse sujeição à regulação específica, o mercado de capitais revela a natureza distinta e que dificulta um perfazimento de dissimulação que implique considerável afastamento da realidade do mercado.
Nele são os elementos econômicos que influenciam o preço, de sorte a exigir normatização própria pela regulação. E aí eu acompanho aqui transcrevendo o item 60, o parágrafo 60 da decisão monocrática. De acordo com o auto lavrado, o valor das cotas de exame seria de quase 9.900.000, tendo em vista que a Vazando, em 23 de fevereiro de 17, recebeu do senhor Máximo a título oneroso 145.000 cotas da empresa Ecobif, sendo que essa última empresa detinha vários imóveis urbanos e rurais, que foram reavaliados a valor de mercado para apurar o real valor das cotas da Avanzando. Como registrado pela recorrente, houve imóveis que, apesar do trabalho fiscal considerar no balanço patrimonial da pessoa jurídica Ecobif, imóveis inscritos no capital social dessa pessoa jurídica, na realidade não teriam sido realmente integralizados na época da doação, mantendo seus registros em nome de sócios, pessoas físicas a quem pertenciam. Esse contexto interfere no valor da Ecobif e, ato contínuo, no valor da Vazando, empresa que, por sua vez, detém participação na Ecobif, o que requer, como explicado a seguir, revisão de valor da cota da Vazando, não prevalecendo destarte o valor calculado na autuação fiscal. Pondero a imprescindibilidade da aplicação do artigo 1245 caput do Código Civil e que, categoricamente, condiciona a transferência da propriedade de imóveis ao efetivo registro do título translativo do registro de imóveis. Acrescento que, ao seu turno, o parágrafo 1º do dispositivo legal reza que o alienante permanece dono do imóvel enquanto não for registrado o correspondente título. Por isso, a transferência de bem imóvel não se perfaz pelo singelo registro contábil do balanço da empresa e simples utilização do mesmo. Não é juridicamente relevante, para o caso vertente, a contabilização dos imóveis pela empresa. Cobra relevo, por outro lado, o não aperfeiçoamento da transferência dos imóveis no caso concreto, sendo que tal circunstância, transferência, apenas irradia efeitos no âmbito do direito, se atendida à norma do artigo 1245 do Código Civil. Além do mais, a alteração contratual e o consequente registro na junta constituem requisito legal para efetiva alteração na composição das cotas da limitada. Como se não bastasse, desume da manifestação fiscal, e aí eu transcrevo o que consta das folhas 383 a 399 do processo, mais especificamente na manifestação fiscal, os parágrafos 336, 3361 e 3362. Se precisar, eu leio. Em outras palavras, o próprio agente fiscal palmilhou com a postura da recorrente, procedendo a novo cálculo, excluindo do valor da Ecobif os imóveis das matrículas 880, 2390 e 54927, culminando na exigência de TCMD em R$ 224.594,29, folhas 398. Oportuna a reprodução de específico julgado do STJ, reproduzido no processo pela recorrente, e que estabelece quanto segue. Aí também eu transcrevo, se precisar eu leio. Palmilho o aludido posicionamento do STJ de que, entre outros, 1. A previsão contratual de integralização do capital social com o imóvel do sócio não implica necessariamente em transferência de propriedade do bem à sociedade. 2. A incorporação do imóvel à sociedade deve atender ao artigo 1245 do Código Civil. E 3. Transferência de propriedade através de registro a transferência de propriedade através de registro do título translativo no registro de imóveis. Assim, conhecido o provimento essa parte do recurso ordinário para acatar o pedido subsidiário da recorrente de acolhimento do cálculo de da manifestação fiscal, folhas 383 a 399, e que resultou na exigência do ITCMD do valor de R$ 224.594,29. Finalmente, a recorrente alega que, abre aspas, os valores dos bens imóveis, por seu turno, foram aqueles constantes na declaração de renda prestada ao Fisco Federal do sócio fundador máximo, tal como lhe faculta o artigo 23 da Lei 9249 de 95, que assim apregoa. E aí diz o artigo 23.
as pessoas físicas poderão transferir às pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Fecha aspas. Quanto a este ponto, digo eu, saliento que o artigo 23 da referida lei versa acerca do imposto de renda, ou seja, tributo que revela materialidade tributária e base de cálculo distintas do ITCMD, razão pela qual não merecem comparação para o caso concreto. Acompanho assim a decisão recorrida ao registrar que, e aí eu reproduzo o parágrafo 65 da decisão monocrática, não há como aceitar a aplicação da Lei 9249 para a definição da base de cálculo do TCMD, visto que são impostos distintos, de entes distintos e com regramentos distintos. Fecha aspas. Diante desses apontamentos e observando que o julgador não está compelindo ao exame de todos os argumentos trazidos pelas partes litigantes, quando constata fundamento fático jurídico suficiente para o desenho da controvérsia. Em face do exposto, conheço o provimento parcial recurso ordinário, reduzindo o débito fiscal nos termos do presente voto. É assim como me manifestei, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo Soares de Mello, pelo brilhante voto. Detalhado porque a situação exigia o detalhamento. Doutor, muito bom, parabéns. Doutor Luiz Eduardo, voto de vista, por favor. Bom dia, colegas. Eu tirei o processo em vista, registrei meu voto. Eu vou ler o meu voto e, ao final, eu faço um resumo do meu posicionamento. Tudo bem, presidente? Ok. O Então, seu eu vou... voto já está nos autos, né, doutor Luiz Eduardo? Sim, já estão registrados, presidente. Ok. Então, eu vou começar, vou pular o relatório, aproveitando o relatório feito pelo eminente doutor Eduardo. Peço vênia para apresentar voto vista divergindo do eminente relator exclusivamente quanto à conclusão de excluir, da apuração do valor de mercado das cotas transmitidas, os valores correspondentes aos imóveis constantes dos documentos societários da empresa, cujas matrículas não se encontravam à época do fato gerador, em nome da pessoa jurídica, reduzindo o valor do imposto devido de R$ 394.000 para R$ 224.000. Mantenho, no mais, as premissas apresentadas no voto condutor no tocante à configuração de doação mista e a legitimidade do arbitramento para a fixação da base de cálculo do ITCMD, segundo a real expressão econômica do direito transmitido. Cuida-se de caso de ITCMD decorrente da reavaliação do valor das cotas da empresa, apurado mediante ajustamento dos valores atribuídos a imóveis constantes dos documentos societários arquivados na junta comercial, com base em informações extraídas de declarações do Imposto Territorial Rural e de prefeituras. Ao todo, são 6 imóveis, 3 urbanos e 3 rurais, todos discriminados nos atos sociais. Contudo, em relação a 3 deles, não houve a transcrição da titularidade em favor da pessoa jurídica no registro de imóveis até a data do fato gerador. O voto do relator acolheu a tese de expurgar do reajuste patrimonial os valores desses 3 imóveis, por ausência de matrícula em nome da empresa. Com a devida vênia, diverjo. Ainda que o domínio não se consolide sem o registro, a especificação dos bens em documentos societários arquivados constitui elemento relevante para a mensuração do real valor econômico das cotas transmitidas, que é a base de cálculo do ITCMD, razão pela qual defendo a manutenção de todos os imóveis na apuração do valor real das cotas doadas. O ITCMD de transmissão de cota societária, bem incorpora expressamente abrangido pela incidência do imposto, em contexto no qual o valor declarado para a cessão mostrou-se manifestamente dissociado da realidade econômica apurada. A base de cálculo do ITCMD, por determinação legal, deve refletir o valor de mercado do bem ou direito transmitido na data do ato, sendo admitido para cotas de sociedade limitada não negociadas em bolsa o parâmetro do valor patrimonial, sem prejuízo da possibilidade de arbitramento quando as declarações não mereçam fé, conforme artigo 148 do CTN. A divergência que ora apresento decorre de compreensão diversa sobre o alcance do critério valor de mercado,
quando o valor das cotas é apurado por referência ao patrimônio econômico subjacente. Com a devida vênia, entendo que o voto do relator, ao promover o expurgo dos imóveis cujos registros imobiliários não foram transcritos, transporta, para a valoração de cotas, uma categoria típica de direito real, titularidade dominial, como se fosse elemento excludente do valor econômico do direito societário transmitido, quando, na espécie, o objeto tributado é a cota e não a propriedade imobiliária. É incontroverso que, no direito brasileiro, a propriedade imobiliária se adquire mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, permanecendo o alienante havido como dono enquanto não se registrar o título, pelo disposto no artigo 1245 do Código Civil. Também é correto, como consignado no voto condutor, que o STJ, no recurso especial 1.743.088, de origem no Paraná, assentou que a cláusula contratual de integralização por imóvel e arquivamento do contrato social na junta comercial não substituem o registro imobiliário para fins de aquisição do domínio, esclarecendo, contudo, que o contrato social arquivado constitui título hábil a ser elevado ao registro para promover a transferência. O ponto decisivo na discussão do presente AIM não é a discussão sobre o reconhecimento da propriedade imobiliária nem sobre a oponibilidade dominial perante terceiros, tema central no precedente do STJ, mas sim sobre a mensuração do valor de mercado de cotas para fins de TCMD. Assim, o precedente invocado não pode ser lido como comando para que, em matéria de ITCMD sobre cotas, se desconsidere, na formação do valor econômico da participação societária, o conjunto de posições patrimoniais decorrentes de atos societários válidos e publicizados, sob pena de se reduzir ao valor de mercado, ao que seria um patrimônio líquido estritamente registral, que não coincide necessariamente com a riqueza efetivamente transferida por meio do direito societário. Nesse contexto, ganha relevo a disciplina do Registro Público de Empresas Mercantis. A Lei 8.934, de 94, dispõe expressamente que a certidão dos atos de constituição e alteração arquivados na junta comercial são títulos hábeis à transcrição do registro imobiliário, não sendo necessária escritura. Esse dispositivo evidencia que, embora a propriedade não se consolide sem o registro imobiliário, o ordenamento reconhece que o ato societário arquivado encerra conteúdo translativo apto à transcrição, conferindo à pessoa jurídica posição jurídica exigível de promover a incorporação registral dos bens aportados ao capital, não se tratando de mera expectativa fática destituída de relevância patrimonial. Ainda que se preserve, com rigor, a distinção entre a propriedade, que é o direito real, e os direitos obrigacionais correlatos, não se pode ignorar que o sistema jurídico confere a estes últimos expressão econômica e, inclusive, admite a sua constrição como objeto de penhora quando consistam em direitos patrimoniais relacionados a imóveis, ainda que ausente registro dominial. O que reforça, sob perspectiva jurídica, que não se trata de nada ou elemento economicamente neutro. Em termos de valoração de cotas de sociedade limitada, o mercado precifica não apenas a fotografia registral do domínio, mas o poder econômico e as posições jurídicas que compõem o acervo societário e a sua capacidade de consolidação e exploração. Sobretudo, quando tais posições decorrem de atos societários publicizados e formalmente aptos à transcrição, como reconhece o artigo 64 da Lei de Registro de Empresas Mercantis. Por essa razão, entendo que a exclusão dos imóveis não transcritos, para fins de apuração do valor de mercado das cotas, reduz artificialmente a base de cálculo do ITCMD, incidente sobre o direito efetivamente transmitido, contrariando o comando legal que a base seja o valor de mercado do bem ou direito na data do ato, conforme determinado pelo artigo 9º da Lei do ITCMD. Ademais, conclusão diversa tende a gerar o efeito prático indesejável, permitir que o contribuinte se beneficie na apuração do ITCMD sobre cotas de uma simetria deliberadamente mantida entre a publicidade societária, razão de ser da junta comercial, e a publicidade imobiliária decorrente do registro de imóveis, com potencial estímulo à manutenção de estruturas incompletas de formalização registral para fins de redução da base tributável em transmissão de participações
societárias. Ressalto que não se está, com isso, instituindo propriedade fiscal ou afastando o regime do direito civil. Reconheço expressamente que a aquisição do domínio imobiliário depende do registro, nos termos do artigo 1245 do Código Civil. O que afirmo aqui é que, para o propósito específico de mensuração do valor de mercado das cotas, direito representativo de capital social cuja transmissão é fato gerador de TCMD, conforme artigo 3º da lei do TCMD, a existência de posições jurídicas patrimoniais exigíveis decorrentes do contrato social, formalizado e arquivado, portanto, aptas à transcrição, integra o conjunto de elementos que compõem o valor econômico do direito transmitido, não cabendo seu expurgo pelo fato da formalização registral imobiliária não ter sido consumada até a data do fato gerador. De outra parte, o arbitramento do valor de mercado do direito transmitido, quando as declarações não mereçam fé, encontra fundamento no artigo 148 do CTN, e a desconsideração de negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular fato gerador ou seus elementos constitutivos, autorizada pelo artigo 116 também do CTN. Nesse sentido, verificadas as circunstâncias objetivas de subdimensionamento extremo do preço das cotas, reputo legítima a metodologia do lançamento que buscou capturar a expressão econômica real da transmissão, sem que a ausência de transcrição imobiliária, por si só, imponha o expurgo do valor patrimonial correlato no cálculo do valor das cotas para fins de ITCMD. Por fim, conseguindo que a presente divergência se harmoniza com os princípios da motivação em busca de decisão de mérito justa e efetiva que regem um processo administrativo tributário, e com o dever do órgão julgador de apreciar livremente as provas, indicando os motivos do seu convencimento. Diante do exposto, diverjo do eminente relator quanto à exclusão dos imóveis não transcritos, por entender que, embora não consolidada a propriedade sem registro, a pessoa jurídica detém, por força de atos societários arquivados, posição jurídica patrimonial exigível e apta à transcrição, componente do valor de mercado das cotas transmitidas. Razão pela qual não entendo ser justificável o expurgo daqueles valores no cálculo do ITCMD devido, que deve ficar mantido em R$ 394.180,59. Assim, voto por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, mantendo-o aí enquanto a base de cálculo, afastada a redução decorrente da exclusão dos imóveis, preservadas as demais premissas relativas à caracterização da doação mista e à legitimidade do arbitramento do valor do direito transmitido. Esse é o meu voto, presidente. Se me permitir só poder resumir agora em poucas palavras o meu entendimento, né? Bem, aqui o caso, ele se trata sobre o ITCMD, que foi devido na transmissão de cotas de uma empresa, né, a Vazando, que tem participação numa outra empresa, que é a Ecobif. Essa participação estaria valorada, de acordo com o administrador da Vazando, em R$ 145 mil. Ocorre que o fiscal que elavrou o auto, ele localizou 6 imóveis nos documentos da Ecobif, que fariam com que essa participação não valesse os R$ 145 mil, mas sim R$ 10 milhões, aproximadamente, né, 9 milhões e 800 mil, mais ou menos. E essas cotas dessa participação, que valeria aproximadamente 10 milhões de reais, foram transmitidas pelo valor simbólico de R$1. Né? Então, o ITCMD ele foi lançado sobre a diferença entre esses R$ 499 e o valor que o fiscal apurou para os imóveis que compõem o patrimônio da Ecobif. Né? Posteriormente, foi trazido pela defesa que 3 desses imóveis ainda estavam na pessoa jurídica, na pessoa física do sócio. Ainda não tinha sido transferida para a Ecobif. Então, se a Ecobif ainda não teria o imóvel no seu nome, o imóvel ainda estaria no nome do sócio, então o valor da Ecobif seria menor, o valor da participação que a Vazando nela seria menor, e a transmissão da cota da Vazando também seria menor, e o ITCMD seria menor. Foi nesse sentido que o relator votou. Eu pedi vista para poder analisar melhor esse ponto e acabei concluindo pela divergência. Porque, no meu entendimento, mesmo que a empresa ainda não tenha o registro, ainda não tenha o domínio propriamente dito sobre o imóvel, que ele, como colocado pelo Código Civil, vem só com a transcrição do registro, a empresa já tem uma posição jurídica obrigacional que já permitiria a transcrição desse imóvel. E essa posição jurídica obrigacional,
esse direito obrigacional da empresa teria um valor econômico equivalente ao da propriedade se ela tivesse sido transcrita, né? É como se eu tivesse a escritura de venda e só não tivesse levado ela no cartório, né? Levar no cartório é a formalização, mas eu já tenho um direito obrigacional proveniente da escritura. O registro desses imóveis na junta comercial é equivalente, né? Você pega o registro da junta comercial, leva no cartório e registra. É só um ato unilateral do sócio, do administrador da empresa. Eu não posso permitir que esse ato unilateral dele só pegar e não levar para o registro de imóveis reduza o ITCMD que está sendo devido, né? Eu não estou falando que tirando ali uma das últimas provas tarifadas do direito brasileiro, que é a propriedade imobiliária pelo registro transcrito, né? Mas aqui a gente não está tratando da tributação sobre a propriedade, a gente está tratando sobre a propriedade imóvel, a gente está tratando da tributação sobre o valor da cota que é tributada sobre o valor de mercado, né? E o ITCMD nesse valor de mercado tem que refletir essa capacidade que a empresa tem de poder fazer o registro, mesmo que o registro ainda não tenha sido feito. Eu também entendo que pegar e não considerar o valor desses imóveis como valor de mercado da empresa também seria tirar a função da junta comercial, que é justamente dar visibilidade para o mercado dos bens que compõem o patrimônio das empresas, tá? Então, mesmo sem o registro transcrito, eu entendo que essa posição apta à transcrição dos imóveis compõe o valor de mercado e, portanto, seria justo a consideração do valor de mercado para a tributação pelo ITCMD. Esse foi o meu voto, presidente. Doutor Luiz Fernando. Opa, desculpe-me. Doutor Luiz Eduardo, parabéns pelo voto. Muito bem estruturado e fundamentado também. Em discussão, a representação fiscal. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os dois juízes pelo brilhantismo de seus votos, muito bem fundamentados, muito bem estudados, conhecedores que são do assunto, e esse paralelo que o doutor Luiz Eduardo faz com relação a se estamos falando em propriedade fiscal, que não estamos falando em propriedade fiscal, mas sim em valor patrimonial da cota, eu vou ficar com esse posicionamento mesmo, porque se pensarmos, por exemplo, numa venda da empresa, se ela for vendida hoje em dia, certamente ela será vendida pelo patrimônio líquido, considerando esses imóveis. Então, esse é o valor real do bem. Então, esse é o valor que tem que ser considerado como sendo base de cálculo do ITCMD. Portanto, os imóveis devem ser considerados e nós estamos de acordo com o voto de vista do doutor Luiz Eduardo, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Pedro. Doutora Mara. Parabenizo os dois, porque os dois, vamos dizer assim, me deixaram balançadas. O problema é o seguinte: eu entendo que, se a gente considerar que houve uma compra e venda de cotas, tá? E a gente não descaracterizar esta compra e venda integral como compra e venda, e sim como uma doação, a gente vai ter um problema de competência, porque, no caso, o ato seria de compra e venda, mas o valor estaria errado, e aí incidiria ITBI, e não ITCMD, se nós considerarmos que o negócio jurídico feito, efetivamente, foi uma compra e venda. E se a gente faz a colocação de que só o restante é uma doação, nós estamos considerando que efetivamente houve uma compra e venda. Por um valor equivocado, ok, mas houve uma compra e venda. No meu ponto de vista, não houve uma compra e venda, houve uma doação. A intenção das partes não era de comprar e vender cotas, era efetivamente de fazer uma doação, porque o valor que foi feito, a demonstração dos fatos demonstram que aquele valor não poderia ser de uma compra e venda, né? E se fosse, seria ITBI. Então, no caso, para mim, houve uma dissimulação, onde as partes queriam doar,
fizeram uma compra e venda. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que eu concordo, como existe uma simulação, eu concordo com o Luiz Eduardo no sentido de que você teria que desconsiderar o ato praticado, e aí, no caso, aplicar-se aí o 136. Por quê? Porque quando se leva a registro na junta comercial um ato societário praticado, ele é levado a registro para dar publicidade aos credores da sociedade, entre eles o próprio fisco, tá? E se a empresa não levou a registro para, de uma certa forma, burlar essa situação, porque, eventualmente, se tivesse que haver uma penhora de bens, esses bens não poderiam ser penhorados, eu entendo que, neste caso, havendo uma simulação, o credor poderia entrar, como fala, penhorar esses bens. E, por outra, nós estamos falando de cotas, compra e venda ou doação de cotas. Então, se isso foi levado ao balanço patrimonial da empresa, nós estamos falando das cotas. Eu não vou verificar qual é o imóvel que veio, se ele está registrado ou não. Por quê? Porque se aquele balanço é um balanço patrimonial ancorado numa alteração contratual válida, escriturada, que tem publicidade para terceiros, eu estou falando de um balanço patrimonial como valor da negociação. Se os imóveis pertencem ou não à empresa, eu, como credor, posso, inclusive, levar aquele instrumento para registro, se me interessar. Então, eu não vou desconsiderar o fato de que aquilo houve, que a alteração contratual é uma escritura pública, ela é um registro, vale contra terceiros, e eu não estou falando de compra e venda de ativos, ou melhor, eu não estou falando da propriedade desses ativos, eu estou falando da consequência que houve no balanço da empresa, no balanço das cotas, no valor patrimonial das cotas e na transmissão dessas cotas, né? Então, o que eu entendo? Eu entendo que o doutor Luiz Eduardo está correto na compreensão dele, entendo o lado do Eduardo, e na transmissão da propriedade, mas como nós estamos falando de valor patrimonial, e esses bens foram ativados, existe um balanço, existe um ato que não foi desconstituído e que está registrado, eu vou ficar com o doutor Luiz Eduardo, mas eu não vou fazer preferência nesse sentido, mas eu entendo que a gente precise desqualificar o ato inteiro, não só uma parte dele, porque senão nós podemos ter um problema posterior de invasão de competência, porque se trataria de TBI. Nós estamos discutindo o valor da compra e venda, e não o valor efetivo do negócio, e que negócio foi feito. Para mim, não houve negócio jurídico de compra e venda. Para mim, houve negócio jurídico de doação dissimulado numa compra e venda. E aí eu cobraria o valor integral, porque aquilo que foi recolhido em termos de TBI, não em termos como fala, de doação. Se é que eu compreendi que houve uma compra e venda de cotas. A compra e venda de cotas é ITBI. Neste caso, eu entendo que também aquele valor se compõe como base de cálculo do ITCMD. Muito obrigado, doutora Amara. Doutor Eduardo Soares de Mello. Eu mantenho o meu voto. Oi. Está me ouvindo, presidente? Sim, sim. Considerações finais, por favor.
Tá, não, eu não vou reiterar o que consta no meu voto, eu estou mantendo o meu posicionamento, mas assim, enriquecido com as considerações da Mara e do Dr. Luiz Eduardo. Ok, muito obrigado. Parabéns a todos mais uma vez. E eu vou acompanhar o Dr. Luiz Eduardo, porque no momento do registro na junta comercial, um dos documentos sociais, ele já passa a valer, ele altera o valor do patrimônio da empresa, portanto, tem que refletir também a situação tributária, no caso de doação, como compreendido, e, portanto, acompanho na íntegra o voto dele, do Dr. Luiz Eduardo. Doutora Marina, a senhora vai acompanhar o Dr. Luiz Eduardo, é isso, pelo que entendi? Isso, vou Ah, acompanhar. perfeito, perfeito, perfeito. Então, com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Então, prevaleceu o voto de vista do Dr. Luiz Eduardo pelo não provimento do recurso ordinário. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje e estou encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 29 de abril de 2026. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Luiz Felipe, vamos encerrar a live, por favor.